Bom, então recebi um paciente na emergência que acabou de ter uma síncope. Isso muitas vezes deixa o tutor desnorteado, né? Literalmente, ele fica ali desesperado. O paciente acabou de desmaiar. Muitas vezes isso acontece de madrugada, no final de semana. Então, é comum quem faz plantão receber o paciente que teve uma síncope recente. O que eu devo fazer com esse paciente? Em primeiro lugar, investigar a história clínica. Parece bobo, mas isso aqui vai adiantar a vida de vocês num tanto, né? Não só a de vocês, como a do paciente. Porque aqui a gente vai conseguir investigar se é uma síncope de fato ou não, se é, por exemplo, uma epilepsia, se esse paciente está com hipoglicemia, se esse paciente sofreu uma concussão cerebral, se é um episódio de narcolepsia, embora raro, né? Então a gente não vai pensar nisso logo de cara. Tá? Nunca esqueçam de perguntar o que ele estava fazendo quando ele desmaiou, com que frequência que isso acontece. Isso é extremamente importante. No plantão, a gente vai fazer, lógico, né, um exame físico detalhado. E aqui eu devo incluir a avaliação de pressão arterial. Aliás, um adendo, né? Eu bato muito nessa tecla. A avaliação de pressão arterial, ela deve fazer parte de todo e qualquer exame físico, tá? Não só em situações emergenciais. A pressão arterial é um dos sinais vitais. Então, a gente precisa começar a instituir a avaliação de pressão arterial de forma rotineira. Por quê? Porque eu posso aqui ter um paciente que faz uso de vasodilatador, de diurético e está com uma causa iatrogênica. Está muito desidratado, ou então está muito vasodilatado. Eu preciso saber como está a pressão arterial desse paciente. Vou incluir também a avaliação de glicemia, né? Lembrando que não é tão comum, mas pode acontecer. Eu posso ter, por exemplo, um paciente com insulinoma, que faz picos de hipoglicemia grave e aí ele tem síncope. Então é importante avaliar a glicemia. Isso aqui é algo que a gente deve estar apto a fazer mesmo num cenário de plantão. Quem tem a disponibilidade de dosar eletrólitos, né, num cenário emergencial, ótimo, deve dosar, tá? Porque aqui a gente consegue também investigar causas metabólicas que possam estar influenciando ali para uma causa de possível síncope. Então, pensando num cenário de plantão, aqui a gente precisaria ter uma hemogasometria, né, para conseguir fazer essa dosagem de eletrólito. Ah, não consigo dosar agora. Então, coleta o exame, né, e manda na manhã seguinte, digamos assim, para essa avaliação de eletrólito. E o que eu vou incluir realmente de exames complementares aqui num cenário emergencial? Eletrocardiografia. Ah, mas eu não sei laudar eletro. Rode um eletro e manda para telemedicina, se for o caso. Hoje é muito comum as clínicas, os hospitais veterinários terem o equipamento e mesmo que o cardiologista não esteja lá disponível 24 horas por dia, geralmente não está mesmo, né? Você consegue encaminhar esse exame para uma central de telemedicina. Por que é importante rodar o eletro desse paciente? Porque se a causa for arritmia, eu tenho que ficar mais alerta. A depender da arritmia, pode levar o paciente, inclusive, a óbito. Pensando ali, principalmente nas taquiarritmias. Ele pode ter, primeiro, uma síncope e depois evoluir para algo mais grave, como uma fibrilação ventricular, por exemplo. Tá? Então, é importante, num cenário emergencial, estar apto a rodar um ECG. E, mais do que isso, né? Avaliar ali, pelo menos, né, você não precisa dar nome e sobrenome da arritmia, mas estar apto a identificar pelo menos as arritmias mais básicas, compreender o que é um ritmo sinusal, compreender o que é uma taquicardia ventricular, um bloqueio atrioventricular. Isso é extremamente importante para todo mundo que trabalha com emergência, com plantão. Num atendimento inicial, emergencial, esse é o passo a passo que a gente vai fazer. E isso aqui já vai te colocar na frente de muitas pessoas que não pensariam nisso. Por quê? Porque a partir disso, a gente vai dar um direcionamento para o caso clínico, né? A gente vai estar mais próximo de resolver ali o problema do paciente e descobrir realmente o que ele tem.